Fala galera, vamos para mais uma correção do vestibular da UERJ. Questão que diz o seguinte: um funil com a forma de cone circular reto é utilizado na passagem de óleo para um recipiente com a forma de cilindro circular reto. O funil e o recipiente possuem a mesma capacidade, ou seja, se ambos estiverem cheios, significa dizer que eles vão ter a mesma capacidade, né? Ou seja, vão colocar dentro de seus reservatórios, né, de seus recipientes, o mesmo volume, tá? De acordo com o esquema, os eixos dos recipientes estão contidos no segmento TQ, perpendicular ao plano horizontal beta, conforme mostra a figura. Admita que o funil esteja completamente cheio de óleo, a ser escoado para o recipiente cilíndrico vazio. Então ele estava cheio de óleo, então esse cone estava completamente cheio. Só que quando começou a escoar, quando o nível do óleo estiver exatamente na metade da altura do funil, que é H/2, o nível do óleo no recipiente cilíndrico corresponderá a um ponto K na geratriz AB. E aí ele pergunta, né, qual é a posição de K nessa geratriz. Pessoal, aqui a gente pode interpretar o seguinte: se esse cone, que é o funil, ele estava completamente cheio, como diz aí a nossa questão, qual o trabalho que o funil exerce nesse caso, né? Ele vai fazendo com que o óleo seja transportado para um outro recipiente, que é o recipiente cilíndrico. Como ele estava completamente cheio, a altura dele até então era Hzão, aí esse óleo começou a escoar, fazendo com que ele atingisse a metade da altura desse funil, desse reservatório cônico, tá? E o que a gente quer saber é toda essa parte, né, toda essa quantidade de óleo, quando foi escoada para o cilindro, para dentro desse reservatório, fez com que o nível de óleo atingisse na geratriz AB um valor K, né? E a gente quer saber qual é esse K. Muito simples, né? Porque a gente vai buscar uma semelhança, né, entre o que nós temos para trabalhar, que representa, a princípio, o volume que sobra em relação ao volume total do funil, até para saber quanto de óleo foi transportado para o reservatório cilíndrico e quanto que ficou ainda no funil a transportar para o reservatório cilíndrico em si. Beleza? E de que maneira que a gente faz isso? Vamos lá. Quando a gente cria uma razão de semelhança entre sólidos geométricos, comparando sólidos geométricos, podemos dizer que o volume de A está para o volume de B, assim como essa razão de semelhança, que seria, no caso, uma medida linear, que nesse caso são as alturas relacionadas, H/2 está para H, e eu tenho que elevar essa razão ao cubo. Por que eu tenho que elevar ao cubo? Porque de um lado da minha proporção, eu já tenho os volumes relacionados que estão exatamente na unidade medida elevada ao cubo. Só que as alturas, elas são medidas lineares, elas não demonstram ainda o resultado final ao cubo. Por isso, essa necessidade, tá? Nesse caso, esse volume de A seria esse volume aqui, né? Que é o que sobrou de óleo dentro do funil. E o volume de B seria esse daqui, que é o funil completamente cheio. Tudo bem? Bom, fazendo os cálculos, primeiro até para tirar qualquer dificuldade entre a razão H/2 e H, aqui nós temos uma divisão envolvendo uma fração por um número inteiro hipotético, né? Ou por uma incógnita, se você preferir. A gente repete a primeira
e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de H é 1 sobre H. Aí eu posso cortar esse H de cima com esse H de baixo e fica meio, tá? Portanto, o volume de A está para o volume de B, assim como meio está elevado ao cubo. Ou seja, volume de A está para o volume de B, assim como 1 ao cubo é 1, está para 2 ao cubo, que é 8. Professor, o que isso significa? Bom, isso significa que nós ainda temos, nesse caso, no funil, 1/8, né? Exatamente 1/8 da quantidade de óleo. Ou seja, o que foi transportado para o cilindro são 7/8, consequentemente, até para formar o todo, né? Então, tem aqui 7/8 desse óleo dentro do reservatório cilíndrico, o que não é o suficiente para poder atingir toda a altura desse cilindro. Concorda comigo? Então, se a altura, né, pode ser representada aí pela geratriz AB, esses 7/8 fazem com que o reservatório esteja preenchido até mais ou menos essa altura, sendo aqui, né, o tal do K indicado. O nível do óleo no recipiente cilíndrico corresponderá ao ponto K na geratriz AB. Então, até aqui, mais ou menos, está o nível do óleo dentro desse cilindro. Então, a gente tem que buscar exatamente qual é a figura que representa isso na nossa alternativa. E a figura que representa isso na nossa alternativa, ela está na letra A. Beleza? Portanto, letra A é o nosso gabarito, é aquela que mais se aproxima de 7/8 de óleo dentro do reservatório cilíndrico. Portanto, esse é o nosso gabarito. Espero que você tenha gostado dessa questão. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, bons estudos e até a próxima.